Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Arcanos em Foco. Hoje eu vou falar da carta 6 de ouros, mas eu não posso deixar de me apresentar aqui porque tem gente todos os dias chegando aqui no canal. Então, eu sou a Luciana Martins, eu trabalho com a numerologia, fazendo os mapas, atendimentos online e também atendimentos com o tarô. Se você quiser saber mais sobre isso, como é a consulta, eu tenho o Instagram, luciana.martins74, e lá tem o WhatsApp, você pode me mandar uma mensagem no direct. Aqui eu estudo tarô com você. Então, as pessoas que gostam de tarô sabem que esse canal, toda vez que eu tenho as cartas, que faz a referência com peças teatrais, com algum personagem daquela época que foi criado o tarô, eu trago aqui. Então, vou compartilhar já a tela aqui com você da aula montada hoje. Vamos lá, primeira tela. E nós vamos falar aqui dos 6 de ouros. A minha cartinha aqui, deixa eu arrumar aqui o vídeo. Minha cartinha aqui, né, tá espelhada, mas é legal de você pegar. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o meu outro vídeo que não é montado com slides aqui, né? Que eu tô fazendo aqui os vídeos aula, mas é um vídeo que complementa, tá? Com uma outra visão que você pode também falar sobre a carta, complementa este vídeo aqui. Então, eu vou deixar na descrição para você assistir também, tá? Que acho que vai aí completar bastante o seu entendimento dessa carta, tá? Então, vamos lá, ó. O 6 de ouros, a dádiva e o equilíbrio das trocas. A gente tem aqui outro personagem que a Pamela se inspirou, tá? A gente vai ter ele, que é o Sir Henry Irving. Então, a gente vai estudar sobre ele. É uma outra peça teatral. E que você já sabe aqui que todas as cartas que têm esses links com os personagens, eu trago para você entender a história da carta. Eu sou muito ligada em histórias e isso me ajuda demais, tá? Eu não consigo aprender assim solto, tenho que ligar em alguma coisa. Então, isso aqui me ajuda muito, tá? Vamos lá, então, ó. Esse é engraçado que você vai ver como parece esse desenho aí da carta da Pamela. É a inspiração teatral. Esse carinha aqui é o Robespierre, Robespierre e a cena do tribunal. Dentro dessa peça, essa pessoinha aqui, eu vou colocar, vou falar Rob, tá? Vou apelidar ele para ficar mais fácil para falar no vídeo. Esse Rob aqui, Robespierre, ele era o figurante principal da peça, tá? Ele pesava moedas, ele era um líder político na peça, que você vai ver aí nas lâminas para frente, mas só tô dando uma introdução aqui. Ele era um líder político que era um grande idealista, queria ajudar as pessoas e nessa peça teatral ele fazia isso, tá? Então a Pamela se inspirou nessa cena do teatro, inclusive aquele site que eu falei já, Alame, que é com Y, tem uma foto da cena do tribunal. Então, se você quiser procurar essa foto, eu não pude colocar aqui, porque é com direitos autorais, então eu não pus. Mas procura lá que você vai ver essa cena do tribunal na peça, né, retratada lá em desenhinho, como a Pamela se inspirou para fazer isso aí, tá? Então, ela representa a justiça social e compaixão, a balança como símbolo de julgamento e de generosidade. Então, esse carinha aqui
é o Sir Henry Irving, que isso daqui era o nome dele, tá? Desse ator aqui que fez o personagem de Robespierre na cena. Então aqui, ó, eu trouxe outra imagem que dá para colocar. Essa é estrelada por Sam Henry, que é esse cara aqui, que é um ator, e foi no Teatro de Londres em 1899. A cena do tribunal foi um grande aí simbolismo para a representação da Pamela na carta. Segundo relatos, um dos grandes momentos da peça foi ambientado no Tribunal Revolucionário de Paris, porque estava no momento de retratar cenas da Revolução Francesa, onde esse Hobbes aqui, né, aparece no momento de julgar seus opositores. Era uma cena carregada de tensão, com plateia testemunhando a fúria dos revolucionários da época, tal, e o peso de para quem que eu vou dar isso que eu tenho nas minhas mãos agora. Então a Pamela, ela foi figurante nesse tribunal, ela participou desta peça. E essa cena do tribunal inspirou para que ela, quando foi fazer, desenhar o tarô, né, depois ela se inspirou para colocar este personagem que foi do ator Henry, representando Robespierre dentro dessa peça, tá bom? Aí, aqui, ó, eu fiz um resumo para você entender. Inclusive aqui embaixo tem a foto do ator montado para fazer essa peça. Olha a semelhança dessa capa, do jeito, até o lado, né, que ela desenhou a carta. Então, tudo isso era pretexto, ela era muito criativa, você sabe disso já, tá careca de saber. E aí, ó, o autor foi o Victorin Sardou na peça, que foi a estreia em 1899 em Londres. O protagonista foi esse ator Henry Irving, que fez o Hobbes, né? A participação da Pamela como figurante da peça. O contexto da peça retrata os julgamentos durante a Revolução Francesa. O Sir Henry, que era o ator, representa o papel como uma forte carga moral e simbólica. A famosa cena do tribunal influenciou a Pamela, mesmo porque ela participou na criação da Carta 6 de Ouros. O personagem pesa o valor de cada ação antes de decidir, assim como a figura do comerciante na carta do tarô. Vamos parar aqui, porque o que aconteceu durante a peça, tá? Esse líder, que era o Hobbes, representado por Henry, o ator, esse líder político, ele não podia se apresentar como líder político naquela época. Então ele se disfarçou na peça, ok? Ele se disfarçou desse comerciante e dentro desse disfarce, ele pôde ajudar pessoas. E esta balança aqui fez parte da peça, onde ele pesava para quem que ele ia dar e qual a quantidade ideal para dar para cada pessoa. Isso foi a cena da peça. Então ela retratou assim, ó, muito bem. Então era aquela pessoa generosa. Ele era um líder, um idealista que queria ajudar as pessoas. E como que ele ia ajudar sem ser visto? Ele se disfarçou de comerciante. E aí ele podia ajudar os mais necessitados. Então ele é uma inspiração direta para o simbolismo dos seis de ouros, equilíbrio entre justiça, por isso que a gente tem a balança aqui e generosidade. O que que eu vou dar e para quem eu vou dar e quanto eu vou dar? Então, esta carta fala disto, tá bom? E aqui tem uma palavra, inspiração. Quando você, que já me segue aqui,
estudar numerologia comigo, você vai entender por que que eu estou chamando a atenção aqui para essa palavra inspiração. Não é só porque ele era um idealista político, não. Essa carta, quando a gente estuda numerologia, não dá para eu explicar aqui. Tem que fazer o curso comigo, eu vou lançar esse curso, fica de olho aí. O pessoal tem perguntado, mas eu vou lançar aqui. Tem um número mestre dentro dessa carta, tá? E o número mestre, ele é um número que tem como missão inspirar pessoas. Então, ele, quando ele fazia isso, essa generosidade, pegando a cena da peça, ele também, quem via de fora, também se inspirava a ajudar. Ou quando a gente fala aí de uma ajuda humanitária, não é isso? A gente não vê as pessoas ajudando outras. O que que a gente faz com o nosso, com a nossa atitude? A gente não fica inspirado também a ajudar as pessoas? Não é assim? Então é por isso que também dentro dessa carta, quando você estuda numerologia, que você vai fazer o curso depois comigo, você vai entender que tem uma inspiração aqui também, tá? E ó, aqui eu trouxe a carta pequenininha, a foto pequenininha, e aqui a foto tá grandona para você ver, ó. Esse é o retrato do Irving, tá? Do Henry, do ator, vestido, caracterizado, tá? Demonstrando o quê? A personalidade forte, postura firme, é uma pessoa que sabe o que quer, sabe para quem distribuir, é generoso, né? Generosa, é aquela pessoa marcante, né? Que foi este personagem da peça. Então, aqui eu queria também falar um pouquinho que tem algumas coisas que eu já vivi em relação a isso que você pode também perceber. Pode ser aquele pai, você vai assistir o outro vídeo, pode ser aquele pai, e você vai entender também, pode ser aquele pai que ajuda o filho. Pode ser aquela pessoa que tem dois filhos, mas naquele momento precisa ajudar um primeiro e depois o outro. Um tá mais necessitado do que o outro. Então, são é, possibilidades que, quando essa carta sai, provavelmente o seu consulente trouxe perguntas em relação a isso. Não sei o que eu faço. Tô precisando de dinheiro, que essa carta é ouro. Estou precisando de alguém, estou precisando. Pode ser um médico que ajuda a curar uma doença, que ajuda a uma nova fase da vida da pessoa. Como o Ouros fala de cuidados também do corpo, pode ser o médico nutricionista que vai te ajudar. Pode ser o pai, pode ser um chefe que te dá uma promoção, alguma coisa nesse sentido, onde a pessoa que faz o papel do generoso, aqui do equilibrado, o que que eu vou dar agora, para quem eu vou dar, o chefe do departamento que pode promover alguém, aí ele vai escolher quem que está mais apto não, habilitado, né, apto para assumir aquilo naquele momento, de repente. Estou trazendo situações aqui, tá, para você ver. Então é o que fala aí o Seis de Ouros. Fala de presentes, fala de heranças também, que não está escrito aqui, mas fala dádivas, gratificações, trocas justas, com generosidade, caridade que alguém faz por alguém, recompensa que é merecida, porque às vezes você está olhando para as pessoinhas da carta que estão ajoelhadas. Então, às vezes você está recebendo. Lembra sempre que eu falo que quando a gente lê, a figura explode na nossa frente. O que que te explode primeiro? Você olha o comerciante, você olha a pessoa da direita, você olha a pessoa da esquerda, deixa a carta falar com você, tá? Controle financeiro com empatia, aquela pessoa que pode te ajudar também, porque é uma carta de ajuda. Administrar suas finanças, por que não? O gerente do banco. Quando você vai lá, fala, olha, tem uma grana aqui, recebi, né, de bônus, não sei onde aplicar.
O gerente do banco faz essa persona que tá aí, desse Henry na carta, desse Robespierre aí na carta. O gerente do banco faz isso, fala, olha, eu tenho aqui a aplicação tal, essa te dá mais rentabilidade, essa. Olha como é grande o universo de interpretação aqui. E aí você pode estar perguntando assim para mim, Luciana, e no amor? Olha, eu vou falar uma coisa para você agora. Presta atenção. Pode ser, tá? Que já aconteceu comigo a traição. Sim, tá? A traição. Duas famílias. A pessoa tendo que se desdobrar, atendendo duas famílias, tá? Pode ser aquela situação, inclusive, duas mulheres, né? E o homem. A mulher sendo a sacerdotisa, porque no outro vídeo eu falo que, como tem dois pentáculos em cima do carinha azul, pode representar a sacerdotisa. Como tem três pentáculos em cima do carinha amarelo, e a carta também é mais amarela, pode representar a imperatriz. Então, de repente, pode falar o quê? Da esposa, que seria a sacerdotisa, a sagrada, a que está lá no dia a dia, cuidando da casa, dos filhos, com dedicação, com zelo, tudo que a gente sabe da sacerdotisa, com pureza, com integridade, e a imperatriz, sendo que a imperatriz é fogo, a imperatriz é fogosa também, tá? A amante, tá bom? Eu tô trazendo isso aqui porque aconteceu comigo numa tiragem e eu falei e deu certo, tá bom? Por isso é que não basta você ler os livros, assistir essas aulas, a carta precisa conversar com você. E aí você vai ter assim uma biblioteca sua interna para você, conforme o seu consulente vem, cada um com a sua história diferente, você ir lá e acessar o seu livro que está na sua cabeça. Poxa, a pessoa está me perguntando isso. Deve ser tal coisa. Aí você joga, você conversa com o seu consulente, porque ele vai te contar, tá? Você é o terapeuta, tarólogo e tudo mais que a pessoa vai precisar dessa ajuda na vida naquele momento. Essa figura aqui que eu trouxe é a xilogravura. Se você está chegando agora, eu fiz vídeos já falando o que que era essa inspiração de xilogravura da Pamela, tá? Então, ela fez esse desenho aqui, ó a assinaturinha dela aqui, ó, retratando ele, tá? Na carta. O número 6 na numerologia. Bom, você sabe que quando se estuda numerologia, que quando se estuda astrologia, para quem gosta e já foi por este caminho também, que tem dentro do tarô, a gente vai falar do número 6. O número 6 é o número da família, do lar, da harmonia, da responsabilidade, do afeto, reuniões, integração, acolhimento, trocas equilibradas no dar e no receber, é o anfitrião, o doador consciente. O número 6, quando a gente estuda, é aquela pessoa que é tudo isso. Você que nasceu no número 6 vai se enquadrar aqui. A pessoa que tem uma alma 6 vai se enquadrar aqui. A pessoa que se anula. O número 6, ele é aquele que, de repente, ele coloca os interesses dele de lado para ajudar o outro. E um negativo do número 6 poderíamos dizer que é até ele se anular, ele se esquecer, a pessoa também ser invejada por atitudes que ela tem para
compensar o outro, para ajudar o outro, para ter ali essa abertura de generosidade da carta onde a pessoa entrega as moedas. Uma coisa também que a gente tem que falar aqui de um lado que não seja tão não seja tão positivo da carta, porque o número 6 é um número fofinho, mas ele também é um número das indecisões. Por baixo dele a gente tem enamorados que não sabem o que quer. É um número também que fala que a pessoa pode acumular muita coisa e não distribuir. A pessoa pode ser querer fazer muito para ela e não cuidar dos outros. E aí vai um monte de coisa que você pode integrar nessa carta. Mas como é na tiragem simbolicamente uma carta que fala de positividade, quando ela vem, se você falar aí para o seu consulente como uma história e não como um positivo negativo, essa carta vai ser positiva. Então, tudo que eu tô falando aqui vai estar dentro dessa carta aí, tá? E aí, a gente tem essa psicologia da carta, né? Que é que doar pode equilibrar culpas. Então, aí você precisa conversar o seguinte com o seu consulente. Será que o pai não está dando mais para aquele filho porque ele tem culpa, porque o filho se acidentou? Olha quanta coisa que a gente pode pensar, né? Então ele tá dando dinheiro ou ele tá ajudando aquela pessoa porque ele tá com culpa, né? Também tem isso na carta. A balança, ela representa o merecimento, tá? Dou esperando algo, as perguntas que eu trago aqui no final do vídeo, né? Recebo com gratidão, ó, aquela pessoa que é orgulhosa, a pessoa tá te dando um dinheiro, né? Que é o comerciante aí fazendo o papel da pessoa em pé na carta 6 de ouros, e a pessoa fala assim: não, pode deixar que eu me viro. Aquela pessoa orgulhosa. Não, eu me viro sozinha. Não preciso do seu dinheiro. Não tem pessoas assim que a pessoa fala: olha, pega, eu sei que você está passando um momento difícil. Sabe uma pessoa, quando eu estava fazendo todas essas lâminas para trazer aqui para você essa aula, uma pessoa que eu lembrei que poderia ser muito legal de você lembrar para que é um perfeito 6 de ouros, que eu tenho certeza que você conhece, o Faustão, Fausto Silva, a pessoa, o apresentador. Por que que eu lembrei dele? Porque a gente sabe, né, no decorrer da carreira dele, que ele camufladamente ajudou muitas pessoas e não falou nada para ninguém. E ele era um grande idealista das coisas que ele gostava e defendia das causas. Então ele dava voz através de ser comunicador, apresentador do programa, ele dava voz aos ideais que ele também acreditava, né? Sem ser o quê? Sem se expor. Então, ele é um 6 de ouros nato para você lembrar. É aquela pessoa que ajuda sem aparecer. É aquela pessoa que vai abraçar uma causa. É aquela pessoa que vai dar um conselho certo na hora certa. Que vai ajudar com peso e medida. Não esquece que tem a balança aqui. Quem ele acha no coração que merece mais é o Fausto Silva. Quando eu estava pensando em quem que eu poderia trazer de exemplo, eu pensei nele, tá? Então aí, ó, qual é meu saldo afetivo? Quem merece o quê naquela posição? Como agir com consciência e não por culpa ou vaidade? Ah, eu vou ajudar ele com isso, com dinheiro, com conselho, porque ele vai falar bem de mim. Ou eu vou ajudar essa pessoa porque ela me pediu um favor um dia e eu não ajudei. Culpa, tá? Então eu deixo aqui para você toda a explicação dessa carta. Eu acho que vai ser bem legal. Todos os vídeos eu falo isso. Curte esse vídeo, tá? Curte já, não esquece. Compartilha com quem estuda tarô com você, porque eu tenho certeza
que abre aí um universo de possibilidades e de estudos para você nessa carta. Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo aqui do canal Arcanos em Foco. E eu te vejo na próxima carta. Até mais. Tchau.